Hoje eu quero conversar com você aqui sobre o Storybook, tá? Vocês pediram bastante aí sobre conteúdo sobre o Storybook, né? Então eu quero trazer alguns pontos aqui e também a gente vai instalar o Storybook aqui dentro de um projeto com o Next, por exemplo, para a gente ver como é que funciona essa questão da instalação e tal. Mas o foco do vídeo não vai ser a instalação em si, tá? Eu vou deixar lá mais para o final, se você quiser acompanhar a instalação, você fica comigo até o final desse vídeo aqui. Eu quero discutir com você esses pontos aqui, alguns conceitos, algumas ideias aqui, a gente trocando ideia ao longo do vídeo, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui que vai ser bem interessante. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, basicamente, né, o Storybook, já vamos começar aqui já, direto. O que é o Storybook, né? Para você que já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que ele é. Bom, basicamente o Storybook ele é uma lib open source que fornece pra gente ali um playground, né, entre aspas, com os componentes da nossa aplicação, tá? Ao longo do vídeo aqui, acho que vai ficar mais clara essa definição, porque de início assim ela parece bastante vaga, mas você vai entender. Então, mas guarda isso. Ele é um playground pra gente, vamos dizer assim, brincar com os componentes ali da nossa aplicação, tá? Mas aí a gente entra no próximo ponto, tá? Que era pra ter... Aí. Pra que ele serve, né? Os principais pontos aqui que eu citaria de vantagem e de objetivo de você utilizar um Storybook são basicamente 4, tá? Lógico que pode ter mais, mas assim, pessoalmente eu considero esses quatro pontos aqui bem importantes. Que é, primeiro, a gente criar uma documentação viva dos componentes, tá? Então, uma dúvida aí que a galera me pergunta bastante é como é que a gente pode documentar front-end, né? Porque o back-end a gente pode utilizar, por exemplo, o Swagger da vida, e já tem ali uma documentação bastante interessante, né? Mas no front, o que a gente poderia utilizar para documentar o front-end? O Storybook seria uma alternativa muito interessante, tá? Então, esse é o primeiro ponto, criar uma documentação viva dos nossos componentes. Segundo ponto, foco no desenvolvimento individual dos componentes, tá? Imagina o seguinte, imagina que você está criando um componente, você pegou uma task aí, você tem um componente para criar, um componente de botão, por exemplo, né? Vou pegar um componente bem simples aqui. E daí, você precisa, né, se for do jeito tradicional, você precisa adicionar esse componente em alguma página ali. E aí você, né, roda o projeto e aí você fica, né, cada alteração que você tem ali salva, né, dá o hot reload, você vê ali já direto no browser a diferença, né, do componente. Mas você precisa estar rodando o projeto inteiro e você não consegue ver o componente de forma isolada. Ele vai ter que estar dentro de uma página, por exemplo, certo? Com o Storybook não precisa ser assim, tá? Primeiro que você nem precisa estar rodando um projeto como um todo, você precisa rodar apenas o Storybook, certo? E aí você já consegue, o Storybook também tem o hot reload, então toda vez que você fazer uma alteração ali no seu componente, salvar, ele já vai refletir ali no browser também, tá? E é muito, muito rápido o hot reload do Storybook, beleza? Então esse seria o segundo ponto que eu acho muito massa e isso ajuda demais a produtividade quando você está desenvolvendo suas tasks aí no front-end. E terceiro ponto, colaboração entre designers e devs, tá? Então a galera de UI e UX ajuda bastante eles conseguirem acompanhar a evolução, né, do projeto ali front-end, da aplicação, né, que vocês estão criando, porque fica muito simples. A gente já pode ir para a documentação aqui, que eu acho que fica mais claro, tá? A documentação vou deixar aí na descrição, tá? Mas é basicamente storybook js.org. Você já acessa aqui a documentação deles, tá? É bem completa a documentação deles, então recomendo muito você vir aqui. Então tem tutoriais, tem esses guides aqui, guias, né? Então tem muita coisa massa aqui. Tem a parte de showcase que a gente vai falar daqui a pouco. Tem o porquê, então tem toda uma parte de motivação aqui do porquê utilizar o Storybook. Então recomendo muito vocês gastarem um tempinho aqui entendendo, né, a ferramenta, porque a documentação deles é muito boa mesmo. Mas, como eu estava falando, a questão de colaboração entre dev e front, aqui, ó, quando a gente cria um Storybook, se você nunca utilizou o Storybook ou nunca viu, é basicamente isso daqui. A gente vai estar rodando o Storybook, ele vai ficar rodando ali numa porta, e aí a gente tem essas, vamos dizer aqui, separações, essas pastinhas. Então, eu posso ter uma pasta de charts aqui, isso aqui é totalmente customizável, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente tem essa pastinha de charts aqui, spinners, modais e por aí vai. E aí, aqui embaixo tem essas
props aqui, ó. Então, as props que aquele componente ele recebe fica aqui de fácil acesso, tá? Então, tipo, pode ser select, pode ser um radio button, pode ser um input de texto mesmo aqui para ir digitando aqui e alterando ali. E vai alterando em tempo real, tá? Não precisa de você atualizar de novo ali ou rodar de novo o projeto. Não. Qualquer alteração que você fizer aqui embaixo, nessa parte de controls aqui, ó, controls, você já vai ver refletindo ali direto aqui já na parte visual, tá? Então isso aqui ajuda demais, deixar mais próximo ali o time a colaboração entre os times de designers e os times de dev, certo? E por último, mais ou menos importante, ajuda muito na parte de testar os componentes, inclusive acessibilidade, tá? Então se você já está mais tempo aqui no canal, você sabe que eu bato bastante na tecla de acessibilidade aqui. Inclusive vou deixar um vídeo aí interessante para você dar uma olhada depois, para você não sair utilizando divs em todo lugar e o porquê, né, de você não fazer isso e o que você deveria fazer né, ao invés de ficar utilizando divs. Então recomendo bastante você dar uma olhada nesse vídeo, é bem importante. Mas tem isso também, tá? Então o Storybook ele nasceu basicamente com as features ali de documentação, né? Então você tinha essa parte aqui e tal. Mas hoje ele é uma ferramenta bem mais robusta, então tem essa parte de testes também. Então, cara, dá pra fazer muita coisa, fora outros detalhes que a gente vai comentar daqui a pouco, tá? Beleza. Falei aqui para que serve, o que ele é e tal, mas assim, as empresas utilizam o Storybook que de nada adianta a gente ter esse tanto de ferramenta aqui, tanto de coisa, feature e tal, mas beleza. Então aqui já tem, né, alguns exemplos aqui de algumas empresas aí que talvez você conheça, né, que utilize o Storybook. Mas se você vier na parte de showcase deles aqui, ó, tem bastante coisa, tá? Então tem alguns Storybooks aqui que são populares, né, e tal. Inclusive da Natura, então bem interessante aqui, você dá uma olhadinha depois. Salesforce também. Então, cara, tem muita coisa aqui, tá? Tem, pra você ter uma ideia, né, de algumas empresas ali que utilizam o Storybook. Seriam algumas aqui, para citar algumas, né? Shopify, IBM, Airbnb, Slack, Twitter. Então, tem várias empresas aí grandes que utilizam o Storybook. Isso aqui foi para citar algumas, tá? Então, fora outras menores, né, e etc., de pequeno e médio porte aí. Então, eu até queria saber de você, né? Se no projeto que você tá, na empresa que você trabalha, vocês utilizam o Storybook para documentar o front-end? Deixa aqui nos comentários, tá? Tá. Mas existem outras opções, né? Então vamos voltar aqui, ó. As empresas utilizam, né? Já citei ali algumas. Existem outras opções que a gente pode substituir o Storybook ou, sei lá, por algum motivo você quer, né, ter uma noção aí se existem outras opções do mercado. Com a gama de ferramentas que o Storybook nos provê, hoje eu creio que a gente não tenha alternativas que entreguem todas elas, tá? Existem, lógico, ferramentas que entregam algumas features do Storybook, mas um concorrente de peso que tenha ferramentas equivalentes, todas as ferramentas que o Storybook nos provê hoje, eu acredito que não, tá? Se você conhece outra ferramenta tão completa como o Storybook, deixa aqui nos comentários, tá, por favor, para eu dar uma olhada depois. Porque até onde eu sei, até onde eu pesquisei, eu não conheço outra ferramenta tão completa. Existem para a parte de documentação, por exemplo, o Docs. Acho que é Docs que fala. Exatamente esse carinha aqui, ó. Ele também é bem interessante, tá? Só que aí a gente utiliza o MDX, tá? Para fazer a parte de documentação. Então você vai criar arquivos, ó, .mdx, para fazer a parte de documentação dos seus componentes. Ele é bem simples também, tá? Então é bem fácil aqui de instalar e configurar e etc. Ele até fala aqui que não tem zero config, né? Fácil de customizar e tal. Eu recomendo dar uma olhada nele aqui. Mas igual eu falei, ele é só apenas ali para a parte de doc mesmo, sabe? Ele não traz nada além disso. Então se for algo mais simples, talvez faça sentido aqui você utilizar. Ele é um dos bem conhecidos aí e tal. E open source também, né? Importante destacar. E para a parte de testes, né? Existem vários, né? Então, pô, tem... Porque, como eu comentei, o Storybook também provê pra gente parte de testes, tá? Você pode ter, por exemplo, existem outros, né? Como, claro, o Jest, o Vitest. Para end-to-end tem o Playwright, tem o Cypress, né? E
Só que, além disso, né, o Storybook ele também tem, deixa eu ver, acho que a gente pode dar uma olhada aqui. Aqui, ó, essa parte de add-ons aqui. Então, fora isso tudo que ele já provê pra gente, a gente ainda consegue adicionar e expandir várias funcionalidades com o uso dos add-ons, tá? Então, esses add-ons aqui, não sei a pronúncia corretamente, mas dá pra fazer muita coisa com esse cara aqui, com esses caras, né? Então, tem uma lista, você pode vir aqui, tem um catálogo aqui, tem uma porrada de coisa, acessibilidade, isso aqui é bem interessante, parte de interações. Cara, tem muita coisa massa aqui que dá pra gente fazer com o Test Runner, que dá pra gente fazer aqui com essa parte aqui, né, pra gente adicionar funcionalidades aqui dentro do Storybook, tá? Beleza, mas você deveria utilizar ele nos seus projetos? Aí vem a pergunta complicada, né? Vamos lá, deixa eu tentar responder. Eu indicaria você testar em projetos pessoais, né, seus ali primeiro, tá? E uma coisa que eu sempre venho falando aqui no canal é que leve as ideias que você tem ali, as coisas que você testa, para o seu time, tá? Discuta isso com o seu time, porque um exemplo aqui. Imagina que você já tem um projeto grande ali que vocês utilizam, já tem um tempo e vocês utilizam o Yup para fazer parte de validação, tá? Se você não conhece o Yup, tem o Yup e o Zod que eu falo bastante no canal, que aí você consegue fazer você consegue fazer validações ali, basicamente, por exemplo, com formulários, mas não só para isso, mas um uso bem claro, bem clássico seria validações ali de inputs do formulário, você consegue utilizar o Yup. E aí, só que, né, a gente tem também a Zod, que é bem interessante e tem uma integração muito forte ali com o TypeScript. Então, se o seu projeto tem TypeScript, né, se vocês utilizam TypeScript, é interessante você dar uma olhadinha no Zod. Enfim, tem vários vídeos aqui no canal sobre Zod, sobre Yup, parte de validação de formulários, etc. Tá uma olhadinha aí no canal. Mas, voltando aqui por exemplo, imagina que você já tem esse projeto grande e vocês aí no seu time, né, vocês já utilizam o Yup. E aí, né, você começou a testar o Zod ali, curtiu pra caramba o Zod, fala, caramba, vamos colocar o Zod aqui no nosso projeto. Só que, faz sentido? Talvez não, tá? Mas, né, cada caso é um caso, você pode ir fazendo uma migração aos poucos, né, desde que faça sentido pro seu time. Você leva pro seu time, vê se a galera concorda, né, com essa alteração, com essa adição dessa lib nova, e aí, se todo mundo tiver de acordo, todo mundo, porque imagina que alguns não conheçam o Zod, né? E aí tenha que ter uma curva de aprendizado ali. E aí o time vai perder um pouquinho de produtividade nos primeiros dias, vamos dizer assim, por conta dessa lib nova, dessa forma nova de trabalhar e etc. Mas aí você tem que avaliar, né? Se faz sentido fazer essa migração e etc. Então, tudo isso é questão de conversa, beleza? Então, sempre leva pro seu time, tá? E então, faz sentido você utilizar o Storybook nos seus projetos? Mesmo esquema, tá? Eu recomendaria, sim, você utilizar o Storybook, mas você precisa validar isso com o seu time. E para ver se essa adição aí, né, faz sentido, se todos estão cientes das vantagens que a gente vai ter aí no time utilizando o Storybook, certo? Então, é bem importante ter esse diálogo com o seu time, beleza? Agora, vamos para a parte de instalação, né? Então, cara, a instalação do Storybook, eu vou precisar bastante aqui da sua atenção, tá? Por quê? Agora a gente vai entrar numa parte interessante aqui. Vamos lá. Como eu falei, eu preciso muito da sua atenção aqui agora, tá? Porque são muitos passos e acho que esse é um dos maiores problemas do Storybook. A instalação e configuração dele aqui são bem complexas, né? Deixa eu te mostrar. Ai, você não vai acreditar, cara. Então a gente vai vir aqui na doc, tá? Tem a parte de install aqui. Eu vou copiar aqui o pnpm, beleza? Se você quer utilizar o npx aqui, só utilizar o outro comando. Vou vir aqui no nosso projeto
vou abrir o terminal e vou colar aqui. Então a gente vai esperar aqui, não costuma demorar muito, tá? Aí também vai variar da sua internet, né? Aqui ele vai pedir pra gente instalar também uma extensão aqui do... Aqui, ó. Um plugin aqui do SLint, tá? Então, você pode dar sim. Deixa ele instalar. E aí, ele vai instalar aqui e ele já vai startar pra gente já o nosso Storybook, tá? Ele já vai passar pra você aqui alguns modelos, tá? Ele vai criar uma pastinha aqui, Stories. Aí, ó. Então, ele já criou alguns modelos aqui, já vai rodar o nosso projeto. Então, olha que interessante. E é isso. Tá funcionando. É isso. Beleza? É isso. A instalação do Storybook é só essa. A instalação e configuração é bem complicado, né? Então é basicamente isso. Então aqui a gente já tem já o nosso projeto já funcionando com o Storybook, tá? Então ele já te dá alguns modelos. Vou fechar aqui. Aqui, ó. Por exemplo, vamos abrir esse arquivo aqui. Então ele já te dá alguns modelos aqui, certo? Então aqui é onde você define, né, o seu meta, vamos dizer assim, um meta. E aqui você importa seu componente e tal, aqui você passa qual que é o componente que você quer que ele renderize ali pra gente, né, na parte da doc. Tem esses archetypes, dá uma olhadinha na doc, tá? A doc explica isso aqui tudo, tem muita coisa que dá pra fazer com ele. Então recomendo bastante dar uma olhadinha na doc. Tem a parte de testes aqui também que eu comentei. E aqui você consegue definir algumas variantes, né, vamos dizer assim. Então tem a primary, secondary, large, small. Então você pode vir aqui, ó. Então primary, secondary, large, small, certo? E aí você tem aqui também os controles, tá? Então o que o botão aceita? Vamos abrir aqui o componente de botão. Tá? Aqui o componente de botão ele tem essas propriedades, ó. Primary, size, background color, label e etc. Tem vários aqui. E aí aqui você consegue mexer nessas próprias. Então, ó, small, medium, large. Consegue mudar o label aqui também. Consegue setar aqui se ele é o primary ou não, certo? Consegue escolher a cor aqui também, ó, do background, cara. Olha que massa. Isso tudo aqui, então, tá vendo a facilidade que você tem de criar seus componentes de forma bem isolada? Então você não precisa estar rodando o seu projeto inteiro, não precisa de pegar o seu componente e importar numa página, bati a mão no microfone. Importar numa página para você ver ele, né, ali em tela e conseguir ir visualizando como que ele tá ficando. Não, você roda apenas ele isoladamente. Então ele tá aqui, ó, um botão isolado, certo? Sem mais nada. Tem a parte de header aqui, então tem a parte de docs, certo? Igual do botão aqui, ó. Então tem a parte de documentação mesmo do botão. E aí tem os defaults, né, as variações, vamos dizer assim, né? Então, ó, quando o usuário tá logado, quando ele tá deslogado, certo? Parte da doc. Ó, componente, você consegue criar também para páginas, tá? Então, o Storybooks aqui para páginas, beleza? Então, cara, é muito, muito vantajoso você utilizar o Storybook nos seus projetos. Então, se você não conhecia o Storybook, deixa aí nos comentários o que você tá achando aí da ferramenta, tá? E se você quer mais conteúdo sobre Storybook aqui no canal, então compartilha esse vídeo. Vamos bater a marca aí de 500 likes aqui nesse vídeo, beleza? E muito obrigado você que assistiu até o final desse vídeo. Grande abraço e até a próxima. Back from the dead.